Mais uma série no canal Aqui Se Fala de Santos, em parceria com a Asofis, os artilheiros do Santos no Campeonato Paulista. Acompanhe! Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? Eu sou Vanderlei Correia, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube e estou aqui para falar de Santos porque aqui nesse canal, você já sabe, Aqui Se Fala de Santos. Tudo bem com vocês? Começando mais uma série aqui no meu canal, já tivemos a série Garfados, as excursões vitoriosas do Santos e agora vamos ter uma série em homenagem ao Campeonato Paulista, que retorna nesta quarta-feira, que é a série Artilheiros do Santos em Campeonatos Paulistas. Comigo, esse timaço da Asofis, o Pelé, Pepe, Mengalvo, Durval e Coutinho da história do Santos Futebol Clube, representado aí por essas figuraças da Asofis aqui, que é a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube. E para reforçar esse timaço, ele que foi artilheiro do Campeonato Paulista de 78, o menino da Vila, eterno menino da Vila, Juari, que vai dar o ar da sua graça aqui, vai conversar conosco aqui para falar da artilharia, falar dos gols que ele fez, enfim, acompanhe aqui essa série Artilheiros do Santos no Campeonato Paulista. Olá você, torcedor santista, fantástico, você que acompanha o meu canal Aqui Se Fala de Santos, estou aqui, sou Vanderlei Correia, mais uma vez, muito bem acompanhado desse timaço aqui da Asofis. Eu comparo a Asofis com o Pelé, Pepe, Mengalvo, Durval e Coutinho, mas hoje eles têm um reforço. Além de todas essas estrelas aqui, do Guilherme Nascimento, do Evaldo Rodrigues, Léo Devessas e o Marcelo Fernandes, nós temos um artilheiro do Santos Futebol Clube, grande Juari, que vai participar dessa série agora com a gente, da série Artilheiros do Santos em Campeonato Paulista, em homenagem à volta do Campeonato Paulista. Eu queria agradecer a todos os integrantes da Asofis mais uma vez, e um agradecimento especial ao Juari, diretamente da Itália aqui, doou um pouquinho do seu tempo aqui para falar de Santos Futebol Clube, para falar de artilharia e de gols, que é uma coisa que ele sabia fazer muito bem. Muito obrigado, Juari, pela sua participação. Obrigado a vocês, é uma honra, um prazer. Você foi muito feliz. Você colocou aí Durval, Coutinho, Pelé e o Pepe. Ficou faltando o Mengalvo. Eu entrei como Mengalvo, no meio desse povo aí, para dar só aquele toquinho, porque eles são os feras, realmente são gente que eu tenho o maior carinho, muito respeito. E vou adiantar para vocês, não sei se você sabe, né? São eles que vão escrever meu livro, né? Se Deus assim permitir. Que maravilha, hein? Que maravilha. Com certeza a sua história está em muito boas mãos aí. Vamos começar a falar de artilharia então, em homenagem ao Campeonato Paulista, que recomeça agora, né? E eu passo a palavra para ele, para o Léo Devessas, que vai começar a falar lá de 1900 e preto e branco, que o Santos já tinha artilheiro em todas as competições. Léo, é contigo. Oi, boa tarde a todos. Bom dia ou boa noite, a hora que você estiver acompanhando nossa gravação. Vamos começar com um ano que, na verdade, não existia, né? O primeiro artilheiro registrado do Santos no Campeonato Paulista, a gente seria, em todo mundo conhecido, em 1927. Porém, após uma pesquisa vasta, inclusive realizada por mim, a gente conseguiu descobrir que, na verdade, o Santos teve o artilheiro já em 1916, através do Ari Patusca. A Federação Paulista e todos os outros meios de comunicação sempre divulgaram o artilheiro como Mariano, do Paulistano, e com 8 gols, e ele foi o artilheiro, porém ele teve a companhia de outros 2 atletas, o Ari Patusca, do Santos, com 8 gols também, e o Zeque, da Associação Atlética do Mackenzie. Então, a gente começa falando de uma descoberta feita pela Asofis, que a gente conseguiu ali na verdade, nossa segunda participação, né? Que o Santos começa a disputar o Paulista em 1913, mas se retira. E em 1916 começa a verdadeira caminhada do Santos no Paulistão, na época do Campeonato Paulistano, e o Santos conquista já essa artilharia logo de cara através do Ari Patusca, um dos grandes nomes da nossa história. Depois desse ano, viria 1927. Porém, nessa pesquisa aí, que levou mais de 8 anos, lendo jornais por jornais, utilizando o almanaque do nosso amigo Guilherme Nascimento também, e tantos outros números divulgados ao longo do tempo com digitalização de jornais e divulgação de súmulas, o Santos também teve o artilheiro em 1926.
com o Araquém Patusca. Então, mais um Patusca sendo artilheiro e representando o Santos, né? Desde Cisino como presidente, vindo com o Ari e o Araquém. E o Araquém já consegue essa artilharia com 13 gols. Antigamente era dado para o Heitor Marcelino Domingues, do Palmeiras, na época Palestra Itália. Porém, após a recontagem desses números, foi visto que o Araquém fez 2 gols a mais que o Heitor, terminando com 13 gols em 8 jogos, uma média de 1,62 gols por jogo. E aí sim começa o que já há sabido, que é o campeonato de 1927. O campeonato que, na verdade, tem a maioria dos recordes de números absolutos, de gols, de artilharia, que o Santos consegue fazer 100 gols em 16 partidas, realizando 6,25 gols por jogo, recorde absoluto até hoje, com certeza insuperável. O artilheiro foi o Araquém novamente, com 31 gols, atingindo uma média de 2,57 gols por jogo, e o vice-artilheiro também foi do Santos, que foi o Feitiço, fazendo 28 gols. Aquela linha que tinha Camarão, Siriri, Evangelista, Araquém, Feitiço, Omar. Depois disso, infelizmente, não ficamos com o título por conta, inclusive a gente já fez outros vídeos sobre isso, falando sobre esse campeonato, que daí que vem o campeão da técnica e da disciplina, o Feitiço, mágico como era, foi punido junto com o Tupi por conta do episódio da Seleção Paulista com a Carioca no estádio de São Januário, por conta do enfrentamento ao presidente da República. E em 29, o Feitiço conquista sua primeira artilharia pelo Santos, porque ele já havia sido 3 vezes artilheiro do Paulista pelo São Bento de São Paulo. O Feitiço marca 12 gols, com uma média de 1,85 gols por jogo. Em 1930, ele repete o feito, agora com um número de 36 gols marcados, uma média de 1,54 gols por jogo, deixando o Friedenreich na vice-liderança da artilharia, com 29. E em 1931, ele faz a trinca de ser artilheiro do Paulista 3 vezes consecutivas. Infelizmente, foi aquele período que o Santos teve aqueles vice-campeonatos seguidos, teve o tetra-vice por conta de diversos fatores que a gente já comentou também em outros momentos, por conta dos jogos em São Paulo, por conta de arbitragem, o favorecimento a paulistanos. E 31 ele chega ao número absurdo de 38 gols marcados, 1,56 gols por jogo, e deixando novamente o Friedenreich do São Paulo, já à época, tanto no ano anterior como esse, que era o São Paulo lá da Floresta, né, entre aspas, que chamado, foi antes da fundação do São Paulo Futebol Clube. Então, esse período recheado de gols, de artilheiros, de recordes, infelizmente não rendeu títulos ao Santos, e talvez por isso jogadores como Feitiço e Araquém não tenham o valor devido que eles deveriam ter, inclusive da mídia em geral, não só dos santistas. Porque, para se ter uma ideia, o Feitiço só fica atrás de artilharia do Paulista, do Friedenreich, que teve 9, porém 2 de Liga Amadora, então, na verdade, foram 7, o Pelé com 11, e o Feitiço foi 6 vezes artilheiro do Campeonato Paulista, o terceiro com mais artilharias, e no ranking, né, dessa minha pesquisa, com todos os gols listados da história do Campeonato Paulista, o Feitiço é o 4º maior artilheiro do Paulistão, para se ter uma ideia, e o Araquém é o 16º. Para fechar a minha participação, a gente dá um salto. O Santos acabou conquistando o título em 35, mas não teve o artilheiro. Damos um salto apenas para 55, quando a gente vai conseguir conquistar o título paulista após 20 anos, e com a referência do Del Vecchio. O Emanuele Del Vecchio, na verdade, era um cidadão ítalo-brasileiro, ele é descendente de italiano, revelado pelo Santos, conseguiu fazer 22 gols naquela edição, a edição que nós fomos campeões, que revelou um monte de gente que viria a formar aquele esquadrão que dominou o mundo. Del Vecchio fez história na Itália, principalmente, depois de sair do Santos, chegou à seleção brasileira ainda no Santos, foi campeão da Copa Roca, e vai para a Itália e gira entre clubes como Napoli, Padova, Milan, fazendo uma grande história lá no futebol italiano. Então, falei um pouquinho aí dessa
resumidamente, um pouquinho dessa vasta história que a gente teve nos primórdios do futebol, na era do amadorismo, e o primeiro na era do profissionalismo com o Delvecq 55. Legal. O Juari tá voltando aqui. Acho que ele sofreu uma queda, deve ter sofrido. Algum zagueiro deve ter pego o Juari aí na entrada da grande área aí, mas ele já volta aqui. Pera aí. Já tá aqui, já voltou o Juari aqui. Juari, foi algum zagueiro que te pegou aí na entrada da grande área? Hã? Ô, rapaz, estão me marcando estreito. Mas, Léo, você vê que, como você falou, não teve títulos, mas o Santos é um time predestinado a fazer gol mesmo, né? Tanto que já tem mais de 12 mil gols, mesmo sem ganhar título, tinha os artilheiros das competições. Na verdade, eu costumo falar que a juventude e gols é uma coisa, assim, muito atrelada ao Santos. A gente tem algumas brincadeiras de rivais, né? Por conta, assim, de uma goleada, a gente lembra do 7-1 lá contra o Corinthians, daquele 6-0 para o Palmeiras na década de 90, na Vila. Mas é porque o Santos perdeu para o Barcelona lá no Mundial, porque é um time que não sabe defender. O Santos, né, é uma coisa meio cultural do clube, jogar para frente e buscar o gol, mesmo que leve. Então, inclusive na época de ouro, o Santos não ganhava de o Pelé, com Pepe, com Dorval. A gente não ganhava de 7-0, 8-0, não, era 9-4, 7-4, 8-3, porque era um time sempre voltado ao ataque. Inclusive esse de 27. Fazia muitos gols, sofria muitos gols. O importante é fazer mais, né? Infelizmente, no começo, a gente sofria um pouco com relação à arbitragem, alguns outros pontos de extracampo. A gente tem que lembrar que o futebol era amador, os jogadores não recebiam para trabalhar, então, para jogar, eles trabalhavam e iam jogar. Então, você imagina um atleta do Santos disputando o título paulista de 27, fazendo 100 gols. Porém, ele tem que enfrentar o Palestra Itália em São Paulo, ele acabou de carregar um monte de carne na carroça, aí ele trabalha o dia inteiro, vai para o futebol, pega um trem para subir a serra, para enfrentar os caras, aí os caras estavam lá, só atravessavam a rua para jogar. Então, eram situações e complexidades que o Santos teve que enfrentar no início, e por isso levou um bom tempo para poder chegar, precisou evoluir a economia, inclusive meios de transporte, para que pudesse enfrentar de igual para igual os times que tinham favorecimento do mercado e também da geografia, né, que facilitava a maioria dos clubes em São Paulo e somente o Santos jogando de fora. E continua assim, resguardadas as devidas proporções, continua assim. Mas, Juari, deixa eu perguntar um negócio para você. Quando o time, Diga. Você que é um artilheiro e tal, mas assim, se o time vê que não vai ganhar o título, mas tem ali a possibilidade de ter o artilheiro, o time meio que fecha com esse cara, tipo pênalti, tudo que é pintar ali, vamos fazer o artilheiro, pelo menos, já que a gente não vai ganhar o título, vamos levar pelo menos a artilharia aqui. O time mais ou menos que fecha com esse ator principal do time aí ou não? Vanderlei, eu acho que tudo vai depender do vestiário, do ambiente que se tem dentro do vestiário, da convivência que se tem entre os companheiros, porque é muito importante você conseguir alguma coisa de uma competição. A gente, claro, nós todos entrávamos sempre para ser campeões, para ganharmos o maior número de jogos possíveis, às vezes não era possível. Então, eu particularmente, eu tive uma vantagem, eu trabalhei com os caras fera, tive do meu lado uns caras extraordinários, Lira, Pita, João Paulo, Batata, e a coisa bela disso tudo é que eu nunca bati um pênalti. Eu fiz 29 gols no Campeonato Paulista sem fazer um gol de pênalti ou um gol de falta, porque o Lira não deixava, né? Tu vai encostar na bola com o Lira? Tu tá louco, rapaz? Tu quer apanhar. O Lira tá aí, tu vai querer bater falta, bater pênalti, isso é a especialidade dele. Então, eu tive essa vantagem. Os meus companheiros, a hora que eles podiam me colocar na cara do gol, eles me colocavam sempre. Nunca tive um companheiro meu, quando eu parei de jogar futebol, que olhasse para um lado ou para o outro na hora de dar aquele passe final, de colocar o Juari de frente para o gol. Não, eu tive gente que sempre se preocupou em querer me dar condições de fazer o gol, de finalizar a jogada. Então, eu acho que é importante. É muito importante a convivência e o vestiário ser unido. Se o vestiário é ação, se o vestiário é bom, os caras levam tudo isso para fora do campo, para dentro do campo, aliás, né?
Maravilha. Mais algum Ô, comentário? Vanderlei, Sobre... deixa eu fazer 2 comentários. O primeiro sobre o Ari Patusca. Em 1916, na verdade, nos 3 primeiros jogos dele contra o Palmeiras, ele fez 8 gols contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras era com ele mesmo. Segundo a história, ele era um exímio cabeceador. E os meninos podem me ajudar aí, o Léo, mas o Guilherme e o Marcelo. Me parece que ele morreu muito jovem, né? É isso mesmo? Vocês confirmam aí? O Ari, ele faleceu em 4 de dezembro de 1923. Ele faleceu muito jovem. Ele era de Muito jovem, é. 1892, né? E faleceu muito jovem. Ele, inclusive, foi o primeiro jogador brasileiro que se tem notícia a atuar no futebol europeu, né? Ele jogou no FC Bru da Suíça e jogou na Internazionale, né? Que na época não se chamava Internazionale. Uma coincidência com o Juari aí também, que é um ex-atleta da Inter. E a segunda coisa é sobre o feitiço, né? A gente falou aí em 1927, o feitiço, ele teve essa punição, só que ele tinha, foram 16 jogos, né? Nos primeiros jogos aí, em 7 jogos, ele já tinha mais de 20 gols, 26 gols. E aí, por causa da punição, ele acabou terminando com 29 ou 28, que o Léo acabou de dizer, e o Araquém acabou sendo o artilheiro. Se porventura ele continuasse, era quase certeza que ele seria o artilheiro de 1927. Né? É isso aí. Então, deixa eu só dar um palpitezinho aqui. O Ari Patusca é artilheiro em 16, né? Mas tem um detalhe aqui que é interessante. 1916 é quando é inaugurada a Vila Belmiro, né? O estádio, né? O campo. E o Ari não pôde jogar, né, na estreia da Vila, né? A Vila foi inaugurada em 22 de outubro, né, com a partida contra o Ipiranga, e o Ari não pôde jogar. Agora, uma outra coisa que é interessante para a gente perceber como é que eram as coisas na época, tem aqui um jogo que o Ari fez um gol, que é contra o Ipiranga no primeiro turno, né? Esse jogo do 2-1 foi no segundo turno, mas no primeiro turno o Santos vai jogar lá na Chácara da Floresta e joga contra o Ipiranga e empata de 3-3. Eu marquei aqui o comentário que o jornal Estado de São Paulo fez sobre o jogo. Então, olha só o que eles colocaram lá. Então, assim, entre aspas, né? Porque é o que está no jornal. Não se compreende que suas decisões do árbitro não fossem bem recebidas. Já é tempo dos torcedores entenderem quanto são ridículos com seu berreiro. Olha que coisa, o jornal achava ruim com a gritaria da torcida, porque estava reclamando da marcação da arbitragem. Esse era o futebol em 1916. Olha, isso até é legal. Até vou pegar um gancho, Guilherme, falar disso. Se você não sei quem teve a oportunidade de assistir o The English Game na Netflix, sobre a origem do profissionalismo também na Inglaterra, né? E também é isso. Então, assim, tudo bem que era um pouquinho antes, eram uns 20 anos antes, mas, assim, 20 anos antes na Inglaterra era o que era aqui, vamos dizer. Então, você pega lá e você vê que tinha todo mundo, e aí vem aquela dos operários lá, que é o que o cara começa a investir, contratar todo mundo, e aí ele começa a pagar para o povo gritar, e os tradicionais achavam aquilo um absurdo, parecia um bando de louco, porque era para ser um esporte elitista, né? Ele inicia como uma elite, né? Léo, bando de louco não, pô. Não, cartão amarelo pra você, Léo. Cartão amarelo pra você. Gente entusiasmada. Pô. Vanderlei. Esses caras ficam se apropriando de qualquer palavra, pô. E outra coisa interessante. Vanderlei. Diga. Tem outra coisa interessante também, Marcelo, já deixo. Em seguida, esses 8 gols que o Ari Patusca fez no Palmeiras, no 1915 e 2 jogos em 1916, nenhum foi na Vila, né? A Vila ainda nem existia. Foi um no Velódromo, um no Conselheiro Nébias e outro no Chácara da Floresta, esse campo que ele falou. Esse do Velódromo, o jornal do dia seguinte, na verdade, foi o primeiro jogo entre Palmeiras e Santos, né? E o Santos ganhou de 7-0, e no outro dia, na matéria, fala que uma das coisas mais bonitas do jogo
foi as meninas, né, as torcedoras femininas de Santos, que subiu a serra, né, para assistir o jogo, e durante o jogo elas cantaram hinos para poder ajudar o time o jogo todo. Legal isso, né? As mulheres, desde aquela época, 105 anos atrás, já estavam ali acompanhando futebol e torcendo pelo Santos. Deixa eu entrar no gancho teu aí, Evaldo. A primeira torcedora feminina uniformizada é a irmã do Araquém, né? Irmã do Araquém e do Ari. Foi a primeira torcedora uniformizada do Santos. E o Ari Patusca, né, as 3 primeiras artilharias do Santos, estavam em casa, né? Porque o Ari era irmão do Araquém e eles 2 eram filhos do Cizino Patusca, o primeiro presidente, um dos fundadores do Santos Futebol Clube. E pegando o gancho do Guilherme aí, que ele estava falando da torcida, tal, não sei o quê, o Ari Patusca, ele foi o pioneiro do primeiro grito de guerra da torcida do Santos, foi em homenagem ao Ari Patusca, né? A torcida do Santos, nos anos 10, gritava assim: coisa igual nunca se conheceu, coisa igual eu nunca vi, pois que nada se parece às cabeçadas do Ari. Tá na hora da parada, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Treme, treme a macacada com as cabeçadas do Ari. Olha isso, cara, que bacana, hein? Maravilha. Dava pra mudar Ari pra Juari aí também, hein? Então, não, que isso, rapaz. Deixa o Ari aí, rapaz. Deixa o Ari. Sério, o Léo Devessas explicando aí, desde 1916, Ari Patuscas, o primeiro artilheiro do Santos em Campeonato Paulista. Esse Santos é maravilhoso. Acompanhe o meu canal aqui, youtube.com/Vanderlei Correia, porque aqui você já sabe, aqui se fala de Santos. Entre na playlist ali, Garfados, excursões vitoriosas do Santos e agora a excursão Artilheiros do Santos em Campeonato Paulista. Até a próxima artilharia, aguardo você!